Olá pessoal, eu sou Cristian Noronha e hoje nós vamos iniciar o nosso preparatório Enem com o tema Democracia. A nossa videoaula de hoje irá tratar sobre as origens da democracia, desde seu início lá na Antiguidade Clássica, que passa pela sociedade grega e sociedade romana, passando pelo seu ostracismo na Idade Média, até nós chegarmos nas sociedades modernas, onde ela retornou com uma nova roupagem. Então aproveitem a videoaula. Videoaula Democracia, parte 1. Democracia. O surgimento do termo democracia. O termo democracia surgiu na Grécia Antiga para delimitar um Estado governado pela população local, ou melhor dizendo, na Grécia, pelos cidadãos. O problema é que esses cidadãos na Grécia Antiga eram somente homens livres e ou proprietários de terras, posses e donos de escravos, ou seja, uma minoria da população que pertencia a esta categoria. A grande maioria ficava de fora destas decisões, como as mulheres, os estrangeiros, camponeses, escravos e pessoas sem renda. Mas isso, portanto, tratava-se de um modelo diferente de governo. Nas sociedades antigas e medievais, estas eram governadas por uma espécie de monarca, faraós, os reis da antiguidade e vários outros líderes, que representavam o executivo, a justiça, determinavam as leis ao seu bel prazer, e alguns poucos usavam conselheiros ao seu redor. Mas a decisão final ficava a cargo do monarca, ele que decidia tudo. Na Antiguidade Romana, esta também se diferenciava de outros povos da época antiga. Na relação de poder da população com o Estado, a Roma Antiga também tinha uma espécie de democracia. Era exercida por meio da eleição de um Senado composto por magistrados, para dar suporte a uma oligarquia de governantes do Império Romano. Após esses exemplos de relação de poder na antiguidade da Grécia e Roma, a democracia foi mudando sua concepção e forma com o passar do tempo, e de acordo com o contexto social e político a que estavam inseridas. A democracia passou a se apresentar de forma diversificada e na sua compreensão e também no seu modelo prático. Vejamos então como se deram essas transformações da democracia desde as suas origens lá na sociedade grega e romana até os dias atuais. A democracia na Idade Média. Após o período da Antiguidade Clássica da democracia, que foi exercido na Grécia Antiga e em Roma, ela somente irá retornar após a Idade Média no período das grandes revoluções já ocorridas no mundo moderno. Revolução Industrial, Revolução Americana, Revolução Inglesa e Francesa. Porque durante o período da Idade Média não houve espaço para o exercício da democracia. O poder político, na Europa medieval, estava concentrado nas mãos dos senhores feudais e dos reis absolutistas. Nos impérios asiáticos e outros continentes, a democracia também não é exercida. Algumas exceções de exercício da democracia na Idade Média foram observadas na Europa, como no País Basco e na Islândia. Na Islândia existia um parlamento nacional islandês que era chamado de Alþingi. O País Basco hoje é uma região da Espanha e a Islândia um país que na verdade é uma ilha localizada no Ártico da Europa. Então, tirando essas exceções, o resto da Europa praticamente vivia um mundo de governo absolutista. Nesse mesmo período, os índios do Brasil, e até hoje também podemos dizer, exerciam e ainda exercem uma espécie de relação de poder onde a própria sociedade luta contra a instalação de um Estado autoritário. Mas apesar de todos os homens adultos participarem das decisões políticas das tribos, as mulheres não tinham este direito. Ou seja, não exerciam a participação plena de todos da população nas decisões das tribos indígenas. Com o advento das sociedades modernas, a democracia ressurge. No século XVIII, pensadores iluministas como Voltaire, Locke, Rousseau, Diderot e Montesquieu, para citar alguns, passaram a defender uma maior participação popular nas decisões de governo. Mas quem são estes pensadores iluministas? E o que é o iluminismo? Sobre o iluminismo, podemos afirmar que foi um movimento intelectual do século XVIII
caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade crítica no questionamento filosófico, o que implica recusa a todas as formas de dogmatismo, como as doutrinas políticas e religiosas tradicionais da Idade Média. Ou seja, vivia-se um período administrativo, judicial e legislativo baseado no absolutismo. E o que era o absolutismo? No absolutismo, o rei era a justiça, era a lei e administrava conforme sua conveniência, apoiado pela Igreja Católica, que garantia seus dogmas religiosos e a autoridade divina do rei. Então, estas eram as premissas do século XVIII, mas que começaram a ser questionadas por um grupo de intelectuais e estudiosos sobre esta autoridade do rei e da Igreja Católica sobre a vida política, cultural e social da população. Dentre esses estudiosos que questionavam a autoridade absoluta dos monarcas da Idade Média, como já citamos, se destacam Voltaire, John Locke, Rousseau, Diderot e Montesquieu. Voltaire foi um crítico do absolutismo e defensor de ideias liberais e de reformas do modelo absolutista. John Locke criticava a teoria do direito divino dos reis e defendia a liberdade de ideias e maior participação da população nas decisões políticas. Rousseau, também crítico das teorias católicas e da sociedade absolutista, tem em sua principal obra, O Contrato Social, obra de Rousseau, a ideia de que deveria existir um acordo entre indivíduos para criar uma sociedade onde prevaleceria a soberania da população. Tudo isso está no Contrato Social, que é esta obra do Rousseau. Diderot acreditava na razão, ou seja, na ciência, como guia da qual a filosofia deveria se alicerçar para desvendar a verdade e construir um sólido conhecimento. Então a ciência seria o motor fundamental para o desenvolvimento humano e a civilização. Já Montesquieu, em sua obra O Espírito das Leis, de 1748, defendeu um sistema de governo constitucional, defendeu a separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Lembre-se que a gente falou que o absolutismo era o legislativo, era o executivo e era o judiciário, tudo junto em uma só pessoa, com o apoio da Igreja Católica. Então, ele defendeu a preservação das liberdades civis e o fim da escravidão também, além dessa separação dos poderes. Portanto, estes intelectuais iluministas, além de muitos outros, trouxeram de volta os pensamentos e a base da democracia da Grécia Antiga e de Roma, logicamente com uma nova roupagem devido ao novo sistema que se estava vivendo. Isso tudo como forma de combater o poder absolutista dos reis e da sua aliada Igreja Católica. Assim sendo, esses ideais iluministas se espalharam pelo mundo e foram sendo postos em prática após a independência dos Estados Unidos da América em 1776. Vejam bem como esses movimentos iluministas foram influenciar lá nos Estados Unidos, em outro continente. Ou seja, lá eles fizeram, após a independência dos Estados Unidos, fizeram uma constituição com legislativo, executivo e judiciário baseado nesses ideais iluministas. Então, de qualquer forma, a Revolução da Independência lá nos Estados Unidos acabou, de certa forma, influenciando a Revolução Francesa, que significou, a Revolução Francesa, a tomada do poder das mãos da nobreza pela burguesia, culminando na mudança do antigo regime absolutista francês. Esta revolução acabou por influenciar outras sociedades da Europa, que tinham como regime político também o absolutismo. A derrubada do antigo regime absolutista pela Revolução Francesa vai demarcar, então, uma nova era de relações políticas nacionais na Europa. Ora, na Inglaterra, a nobreza teve que se curvar ao parlamento para não perder o trono. E assim, vários países foram construindo forma de participação da população nas decisões de suas nações. Assim, acho que entendemos como se deu as origens da democracia lá na Antiguidade Clássica e o seu ressurgimento no seio das sociedades modernas. Na próxima apresentação, iremos demonstrar os caminhos trilhados pela democracia nas sociedades contemporâneas, além de aprofundarmos o seu conceito e algumas tipologias.
mas isso fica para as transformações da democracia na segunda etapa de nossa videoaula. Muito obrigado.